E agora, vamos para a parte 3. Lembrando que essa é uma minissérie, terão 4 vídeos, e se você começou por este, convido a ver os 2 primeiros vídeos. No primeiro, falamos de toda a cadeia de exportação, quando a gente vende, quem compra da gente, e no segundo vídeo, a gente falou um pouquinho do que a gente tem que fazer depois da criação do gado, para se inserir nesse mercado de compra e venda de carne para o exterior. Agora, no terceiro vídeo, a nossa missão vai ser falar sobre o contrato de exportação propriamente dito. E vocês vão ver que eu dou um nome que é o topo do iceberg. Se vocês pesquisarem no Google, no YouTube, vocês não vão achar isso. Veio da cabeça desse advogado louco aqui. E por que eu falo topo do iceberg, que é o contrato de exportação? Porque antes de ter a exportação, vocês viram nos 2 primeiros vídeos que tem um padrão de regulação que a gente tem que ter? Tem um padrão de exigência documental, tem um padrão de compra e venda aqui dentro do mercado interno que a gente tem que fazer e tem que regular e tem que documentar, para só lá depois chegar no contrato de exportação. Então, quando chegou no contrato de exportação, claro que você tem que fazer um bom contrato de exportação para não ter problema e dor de cabeça depois. Mas o que vai fazer você ter dor de cabeça em 90% dos casos de contrato de exportação é você não ter documentado e feito bons contratos antes de fazer o contrato de exportação. Por isso que eu falo que é o topo do iceberg. E o passo agora no próximo slide aqui para vocês é: o que sustenta a exportação na prática é uma arquitetura contratual em camadas. No direito contratual, quando a gente fala em pré-contrato, é quando a gente assina algo para cumprir depois. Mas aqui, quando eu falar pré-contrato, entendam que pré-contrato eu estou me referindo aos contratos assinados antes do contrato principal. Então eu faço uma licença poética para utilizar errado a conceituação da palavra pré-contrato no que tange a direito, mas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, antes do contrato principal, que é o contrato de exportação ser feito, tem uma camada de contratos, tem pré-contratos, tem contratos anteriores que são firmados. Então, tem contratos e compromissos assinados dentro do Brasil, que é da produção original, que é ali quando você pode ser, que está vendo esse vídeo, quer o produtor do gado ou o dono do frigorífico que comprou. Você pode ser qualquer um dentro dessa cadeia. Então, o que é importante aqui para vocês é dominarem, a partir do ponto da cadeia que vocês estão, o que vocês precisam fazer daí para frente. E quando chegou em vocês, chegou tudo redondo, senão vocês têm que tomar cuidado para também não estar assumindo um descompromisso da pessoa que te vendeu a cadeia anterior da exportação. Tá? O segundo ponto é documentos de negociação internacional. Então, você está fazendo isso com uma trading ou está fazendo com um frigorífico habilitado, você tem que ter os documentos que a gente falou no vídeo anterior, como por exemplo a CIF, você tem que ter lá documentado na produção da carne, você tem que ter, como esse boi trafegou aqui no Brasil, tem que ter a GTA, tem que ter de onde ele transitou, como ele foi, de quando ele foi, como ele estava ajustado dentro do caminhão, se estava no espaço correto. Tudo isso importa, porque hoje o bem-estar animal é exigência na hora de comprar carne. Quase todos os mercados aderem a isso, principalmente a China, que domina o mercado de compra de carne com mais de 40%. Tá? Então, o terceiro contrato vai ser o contrato de exportação propriamente dito. Mas veja que antes deles tem o documento de negociação internacional, o contrato de compromisso firmado aqui dentro do Brasil. E nesse primeiro contrato de compromisso dentro do Brasil, a gente pode englobar uma série de negociações. Então, tudo aqui tem que ser visto com muito cuidado, com muita cautela, para se você chegar lá na frente com uma estrutura fraca, é tipo uma casa, ela pode desmoronar. Se você fez um bom alicerce, tem uma boa viga, tem uma boa estrutura, a chance de a hora que você chegar no topo você conseguir colher os frutos é muito maior. Pode passar agora, Pedro, por favor. E por que isso importa? Então, lembrando, na audiência rotativa, a gente tem aqui uma televisão de apoio, então quando eu olhar para o lado, estou olhando minha colinha aqui, mas é a mesma que vocês estão vendo agora aí na tela. Por que isso importa? Que a exportação de carne é um ambiente em que o destino impõe exigência sanitária e habilitação. Cada país tem uma exigência diferente. A China tem uma, a Europa tem outra, qual é o DR. Cada país tem um padrão sanitário diferente, uma exigência diferente. E a FUNSEX deixa isso didático. Para vender carne no mercado chinês, o frigorífico precisa ter o CIF, que é regulado pelo MAPA. O MAPA é a agência fiscalizadora. Se o CIF, que é a permissão da negociação de carne no mercado interno a nível nacional e que também te coloca no jogo a nível internacional, aprovado pela autoridade chinesa. Então você precisa desse certificado do MAPA para estar vendendo para a China. E a China confia nessa certificação.
Então, nem todo frigorífico que existe no Brasil está habilitado. Apenas 158, divididos por 128 cidades. Pode passar. Bebam água. Vamos lá. E quais contratos existem antes do contrato de importação? Então, aqui eu vou fazer uma separação da camada do produtor, depois vai ter a camada do frigorífico. Na camada do produtor, mesmo que o produtor não assine o contrato internacional, ou seja, você vai ser o... Vamos supor que você faz o A do vídeo anterior. Se você não viu, veja o vídeo anterior. Se você opta pela venda indireta, que você não exporta diretamente. Então, você não vai assinar esse contrato internacional, mas você vai entrar em todos os contratos anteriores, todos os contratos que tem cheirinho de exportação, que foi o que eu coloquei aqui. Porque todos esses contratos vão ser a base documental de que a hora que chegar na hora de exportar, tá aqui, ó, China, cumprir todos os padrões que você pede. Tá bom? Então, todos os contratos que tenham padrão de qualidade e conformidade, rastreabilidade de lotes, de onde veio esse gado, para onde foi o abate, onde foi feito o abate, qual era o padrão sanitário, qual é a fiscalização desse lugar que fez o abate, a responsabilidade por não conformidade, auditoria e dever de registro. Então, na prática, o produtor que vende no mercado interno e começa a fornecer para uma cadeia exportadora que vai estar vendendo para o mercado externo, ele vai ser cobrado por prova. Aqui no mercado interno tem muitas negociações que são feitas na boa-fé. A gente tem clientes aqui na região de Ribeirão Preto, Borborema, Rio Preto, Araraquara, que eles fazem negócio entre eles no fio do bigode, que a gente costuma falar, na boa-fé. Mas a boa-fé, ela não faz venda para o exterior. O que faz venda para o exterior é padrão sanitário, é burocracia, é você ter todo esse padrão documental junto com você. Por isso que na Rocha Maso, tudo que a gente fala, quer na minha série de vídeo aqui de internacional, quer o Dr. Bruno nos vídeos nacionais, é essa cultura de documentação. Por isso que a gente fala que você consegue ter segurança sem contratar um seguro. Que segurança é essa? Você ter todas as documentações da sua produção na palma da sua mão, independentemente da cultura que você está produzindo. Pode passar, Pedro. E agora vamos falar da venda direta, né? Que é a camada do frigorífico ou do exportador direto. Então aqui, mesmo que o produtor não assine, ele entra nos contatos, que, igual a gente falou no vídeo anterior, e acaba que ele tem influência nessa cadeia do frigorífico e do exportador. Mas o frigorífico e o exportador, sim, ele precisa ter no contrato de exportação propriamente dito, que é o que ele assina, toda essa conformidade e ter essa estrutura, essa base ali relacionada. Pode passar, Pedro, por favor. Então aqui aparecem contratos e requisitos que não são negociáveis por vontade. Então que depende do destino. Dependendo do destino, tem uma conformidade que tem que ser adaptada ou não. A emissão de documentos sanitários, você precisa estar ali colecionando as CIFs, tudo que o mapa estiver produzindo. E tem as regras de inspeção e controles que condicionam o embarque e desembarque. Aqui nesse controle de embarque e desembarque, se vocês jogarem no Google, deixa eu fazer isso aqui, o Pedro nem precisa estar fazendo, navio com milhares de bois fica impedido de atracar. Aqui, ó, navio com 3.000 vacas passa 2.000 meses à deriva na Turquia. Muitos dessas cabeças de gado morreram. Tem uma notícia agora também, que já aconteceu, de gado uruguaio, que ficou preso. Mais de 48 morreram. E isso aconteceu também no Brasil. Então, não é regra, mas é comum. Então, uma vez por ano acaba acontecendo, infelizmente, uma tragédia dessa, relacionado a transporte de alimento vivo, que são os bois. Então, quando a gente pensa em exportação de carne, a gente pensa que já foi feito o abate e a carne está sendo transportada ali refrigerada. Mas muitos dos bois são transportados vivos para serem abatidos. Então, veja como é sensível toda essa regra de inspeção e controle que tem que ser feito no embarque e no desembarque. Porque, por exemplo, essa carne que estava sendo vendida pelo Uruguai, a Turquia não aceitou receber no porto porque falou, não cumpre o padrão sanitário. E mandou voltar. Só que eles não tinham, os tripulantes, alimento disponível para as pessoas que navegavam na tripulação e para os animais. E muitos animais começaram a ter cria lá e entrou em colapso. Muitos dos animais começaram a morrer, muitos animais ficaram cadavéricos e os tripulantes passaram literalmente fome até fazer o caminho de volta para algum outro país que aceitou ali tá fazendo o desembarque deles. Então vejam como é importante a documentação estar em dia e você que é o frigorífico ou o exportador ter isso no seu contrato direto de exportação. Agora, então se vocês tiverem curiosidade, pode jogar. Tem aqui a Agência Brasil, bois exportados vivos, 2 pontos.
ONGs denunciam precariedade. Tem um outro. Navio com 3 mil vacas passa 2 mil meses à deriva por veto a desembarque na Turquia. Esse é da UOL. Tem o Globo também. Milhares de cabeças de gado estão retidas em navio por falta de documentação. Mais de 48 morreram. Então, se vocês tiverem curiosidade, joga no Google. Esse é um problema que acontece, infelizmente. Então, tem que ficar sempre atento. Pode passar, Pedro, por favor. Então, ainda dentro dessa camada de logística, que a gente está falando de cadeia fria e porto, que é o que a gente acabou de falar desse problema que acabou tendo no desembarque, mesmo sem falar de cláusula, aqui entram contratos típicos com transportador interno refrigerado. Então, o barco, quando a gente estiver falando do animal já abatido, a carne, o corte, para estar fazendo o consumo já, precisa estar refrigerada para não ter nenhum tipo de colapso de estragar. A armazenagem também tem que estar frigorificada. O operador do portuário, o armador do container do refir e o seguro. Então você precisa ter vários pré-contratos ao contrato de exportação garantindo tudo isso e no momento da exportação você cumprir com todas essas exigências do Prisma Internacional. Para finalizar, agora esse episódio, antes de dar sequência ao último episódio da nossa minissérie de carne, quando chegar a hora, vamos ter o contrato principal, que é o contrato de exportação de carne. E aqui eu coloquei 17 itens que tem que ter no seu contrato de exportação, mas isso é um mínimo, tanto que a série chama, né? É o caminho da exportação, o mínimo que você precisa saber para exportar. Então aqui tem 17 itens que são sugestivos, mas você com o seu jurídico, com o seu profissional de confiança, pode e deve enriquecer esse contrato. Que tem que ter objeto, tem que ter a quantidade de lote e rastreabilidade, preço da moeda e pagamento. Tem que ter uma cláusula de equilíbrio e hardship. O que é isso? Se tiver qualquer desbalancete, como que a gente faz o equilíbrio de novo? Tem uma situação aqui, a China anunciou agora, e acabou de anunciar mesmo, que o Brasil tem uma cota de 1,100 bilhões de toneladas para ser vendidas. Como que de cabeça de gado para ser vendida? Como que isso implica no preço do produto que já estava vendido? Então entende que poderia ter um desequilíbrio, então essa cláusula serve para isso. O Incoterms, documentos, inspeção e prova, lei aplicável, resolução de disputa. Se tiver qualquer entreveiro, como que a gente resolve? Numa Câmara de Arbitragem Internacional. Então é isso. Força maior, hardship e reequilíbrio econômico, que é diferente do desequilíbrio do preço da moeda e do pagamento. Aqui a gente está falando do reequilíbrio econômico na condição do negócio. Aí o seguro, responsabilidade de limitação, suspensão e rescisão, caso alguém descumpra o contrato. Confidencialidade e compliance, então todo mundo aqui tem que manter os termos distrito a quem negociou, notificação e comunicação, idioma e interpretação. Então aqui são cláusulas sugestivas e assim a gente encerra o terceiro vídeo dessa minissérie do que você precisa saber, o mínimo que você precisa saber para estar exportando o corte de carne. Então agora a gente vai para o quarto vídeo, que a gente vai estar concluindo com o quarto episódio, falando o que vão exigir para estar vendendo essa carne. Então um grande abraço e obrigado pela companhia.